Olá pessoal, hoje nossa aula sobre banco de dados. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a nossa programação 2. Hoje nós vamos para a nossa aula de banco de dados. Na aula passada eu passei algumas atividades de modelagem. Depois eu vou tentar postar a resolução daqueles problemas lá para vocês compararem de vocês, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre normalização. Nós vamos ver a importância, então, da normalização, né, conforme o programa da nossa aula, lá no virtual, né, nós vamos falar um pouquinho sobre como que isso funciona, né, por que isso é importante. Em alguns momentos vai ser essencial até mesmo para a gente identificar alguns problemas que podem ocorrer no nosso modelo, ou também pode acontecer, né, de você encontrar um documento naquela um documento na empresa, né, no local onde você vai programar a respeito, e aquele documento vai servir de base então para você também criar um banco de dados a partir daquele documento. Então vai ser importante para vários aspectos ali do banco de dados. Então vamos começar, né, entendendo então o que é essa normalização, para que ela serve, né? Então a normalização de dados, né, é um conjunto de regras, né, numa tabela. O objetivo dela é corrigir possíveis erros do projeto. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar na normalização é que ela foi criada então, com o objetivo de minimizar, né, os erros, os possíveis erros de projeto que a gente possa cometer ao longo da criação do nosso banco de dados. Esses erros eles atrapalhariam, né, no futuro o funcionamento do nosso banco, como a gente já falou várias vezes sobre isso. Ele é essencial que a gente tenha um bom modelo para que esses modelos futuramente não, nas outras fases do nosso projeto, né, não vai atrapalhar as outras fases e, consequentemente, atrapalhar na consulta, né, ou seja, na agilidade da recuperação dos dados no banco de dados. Okay? Então vamos lá. Processo de normalização. Então existem diversas regras para que ele aconteça. Né? Então, o objetivo dela é, como a gente já disse, né, corrigir problemas. Que problemas são esses? Eliminar redundância de dados. Né? Nós falamos logo na primeira aula lá, se vocês se lembram, falamos sobre redundância, que existem redundâncias no banco de dados. Né? Por mais que a gente elimine a maior parte delas, vão existir as redundâncias controladas. Mas diminuir, né, eliminar as redundâncias que não fazem parte, né, do projeto é importante. Dados repetidos, né, dados que às vezes a gente vai armazenar numa tabela e esses dados vão ficar se repetindo muito. Então isso é a chamada redundância de dados. Né? E eliminar estruturas que existem no modelo entidade de relacionamento, que não existem, na verdade, né? Eliminar estruturas que não existem no modelo entidade de relacionamentos, que depois farão parte do modelo lógico. Nós já vamos ver sobre isso, que nós vamos converter o nosso modelo, né, o nosso diagrama de entidade de relacionamento para o nosso modelo lógico. Nós vamos ver então que algumas estruturas que não passam a não existir no modelo lógico e a gente vai eliminar então do nosso modelo também. As regras, né, que a normalização ela se dá através da aplicação de algumas regras. Né, de algumas regras. Essas regras são chamadas de formas normais, ou FNs. Né? As formas normais, elas existem algumas formas normais. Né? Dependendo do autor, você vai encontrar diversas aí. Geralmente vai de 1 a 5 as formas normais atuais. Mas as mais utilizadas mesmo, né, que são as essenciais, digamos assim, é até a terceira forma normal. Certo? As outras formas normais, elas podem ser aplicadas, mas elas não são essenciais. Essenciais mesmo são
da primeira até a terceira, que nós vamos falar um pouco sobre elas hoje, né? As regras são formadas para atender à normalização de dados. Então, como vai funcionar isso, né? Nós temos relações normalizadas e não normalizadas. O que são relações? São tabelas. Às vezes pode ser um documento, né? Pode ser as nossas próprias tabelas que vão sendo geradas a partir dos modelos, né? A partir do conceitual ao passo por lógico, já vai existir uma estrutura de uma tabela, né? E às vezes ela está normalizada e às vezes ela não está normalizada. A partir disso, nós vamos aplicar as formas normais. Pode ser para verificação se está tudo ok, né? Se está funcionando corretamente, se é realmente aquele modelo que nós vamos implementar, ou pode ser também para identificar, né, o nosso modelo. Nós vamos ver um pouco mais para frente nos exemplos que a gente pode usar um documento para aplicar a forma normal e gerar um banco de dados a partir daquele documento, ou gerar pelo menos algumas entidades ali a partir daquele documento. Então, a primeira forma normal vai ser aplicada, depois a segunda, depois a terceira. Por que isso? Porque uma depende da outra. Então, vamos ver que há uma dependência de uma forma normal, depende diretamente da outra forma normal para ser aplicada, né? Então não adianta eu querer passar direto, vou aplicar direto a terceira forma normal, que já resolvo, né? Já que as duas anteriores, não posso parar nas anteriores, eu posso fazer a terceira direto? Não posso, né? Não posso fazer a segunda direto e pular a primeira? Não posso. Então tem que passar sempre pelas três fases aí, para poder normalizar o nosso projeto. Então olha só, né? O processo é esse daí, que pode ser refeito, né? Se você quiser verificar novamente, pode ser um ciclo, né? Então eu tenho aqui uma tabela não normalizada, aí eu tenho a aplicação da primeira forma normal, aí eu tenho a tabela na primeira forma normal, né? Ou seja, aplico as regras da primeira forma normal e eu obtenho uma tabela que está na primeira forma normal. A partir disso, eu vou aplicar a segunda forma normal nessa tabela que está na primeira. Aí, consequentemente, eu terei, né, uma tabela na segunda forma normal. A partir da tabela que está na segunda forma normal, aplico a terceira forma normal e tenho uma tabela normalizada. Poderia aplicar outras formas normais também aqui. Se for o caso, pode voltar, aplicar de novo a primeira forma normal e verificar, né, se está na primeira forma normal mesmo, segunda e assim por diante, né? Mas geralmente o processo é feito chegando aqui na terceira forma normal, sua tabela já está normalizada, ou seja, já está eliminados os problemas que por acaso possam ter acontecido. Vamos lá, então vamos às formas normais, né? Entender então qual as formas normais, como que as regras que a gente vai precisar aplicar quando estiver trabalhando com essas formas normais. Então nós dizemos que uma tabela está na primeira forma normal quando ela não possui atributos multivalorados ou atributos compostos, né? Alguns autores falam que se referem a esses atributos como tabelas alinhadas, né? Uma tabela dentro da outra. Depois nós vamos ver por que no exemplo que a gente tem ali na frente. Mas o que são atributos multivalorados? Só para relembrar aí, né, nas aulas anteriores, é aquele atributo que permite múltiplos valores, ou seja, eu quero armazenar o telefone de um cliente, né? O cliente pode ter mais de um número de telefone cadastrado no banco. Então, isso é um atributo multivalorado. No modelo conceitual, você pode lá colocar um atributozinho, né? E dizer que ele vai ter um relacionamento de um n com a nossa tabela, né? Com a nossa entidade, ou pode ter pode ter um relacionamento de 0n com a nossa entidade. Então, atributo multivalorado é assim que funciona. Eu vou mostrar aqui, né, como que ficaria o nosso modelo com o atributo multivalorado ali, para a gente ver como que funcionaria isso. Vou abrir o BR modelo aqui, só para a gente ver lá, se a gente consegue, a gente dá uma olhadinha, né, se a gente consegue colocar isso aqui.
Ele fica meio pequenininho as coisas aí, né? Espero que vocês consigam enxergar um pouquinho aí. Então, ó, eu tenho uma entidade e eu tenho atributo. Aqui nesse nosso modelo atual, né, nesse nosso modelo novo aqui, nós não temos a figura do atributo multivalorado como item aqui. Ele deveria ter, né? No anterior tinha, mas ele está aqui considerando o atributo multivalorado o atributo composto aqui. Eu vou colocar, não sei qual dos dois que eu coloco, deixa eu colocar esse aqui para me ver se eu consigo achar o local de colocar o atributo multivalorado aqui. Tá, aqui está falando, né? Então, ó, coloca um atributo simples, né, um atributo normal. Vou colocar o nome dele aqui de telefone mesmo. Você já deve ter feito isso às vezes nos problemas, né, que foram desenvolvidos aí ao longo da disciplina. Vou colocar aqui cliente. Então, o cliente tem telefone, né? Tem um ou vários telefones. Então, aqui, selecionei meu atributo, aqui tem o campo, ó, se ele é multivalorado, sim ou não. Vou marcar como sim. Então, como eu marquei como sim, já aparece aqui a cardinalidade do atributo, né? Que é 1 ou N. Então, se for obrigatório que ele tenha pelo menos um telefone cadastrado, vai ser 1. Se for opcional, vai ser 0, né? Eu prefiro 0 nesse caso, porque não é obrigatório. Dependendo, claro, da aplicação. Se for obrigatório mesmo ter um telefone, aí às vezes acontece de a gente ter que marcar como 1. Um exemplo claro disso é quando a gente vai cadastrar, eles pedem telefone fixo, né? Muitos cadastros por aí na internet mesmo. A gente encontra que exige telefone fixo e às vezes você não tem, né? Mas ele exige que você coloque um número lá. Então esse é o 1 ali, né? Da cardinalidade mínima que exige que coloque. Ok, então eu tenho aí um atributo multivalorado. Esse atributo, então, ele nos modelos futuros, né, na nossa aplicação, ele vai ser eliminado. Né? Isso aí depois nós vamos ver quando a gente estiver mapeando para o nosso modelo, quando a gente estiver mapeando esses elementos, né, para o modelo lógico, nós vamos ver que eles vão ser eliminados naturalmente. Aí. Deixa eu só organizar aqui. Ok. Um atributo composto é esse daqui, né? Ou seja, tem aqui, por exemplo, a figura do endereço, só para relembrar aí, né, pessoal? Endereço. Quem tiver isso já fixo na memória pode até pular essa parte do vídeo aí. Aqui eu tenho rua, né? E número, por exemplo. Vou só colocar 2 aqui só para a gente ver. Né? Ok, então esse é o atributo multivalorado. Composto, perdão. Esse aqui é o atributo multivalorado. Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui à nossa explicação. Então, para estar na primeira forma normal, a nossa tabela já tem que ter eliminado esses atributos. Ou seja, eliminado de que forma? Não que ele vai deixar de existir. Né? Eu não vou simplesmente retirar aqueles elementos do meu modelo e excluir ele. Não. Eles vão se tornar uma nova tabela. Então, vamos ver que ele vai se convertido para uma tabela à parte. Né? Então, por isso que alguns autores chamam eles de tabelas alinhadas. Vamos dividir. Então, quais os problemas em ter esse tipo de atributo? Né? Vamos ver então o que pode ocasionar ter esse tipo de atributo numa tabela. Então, ó, nós temos aí a seguinte situação. Eu tenho um projeto, tipo do projeto, descrição do projeto, e aí eu tenho alguns empregados que fazem parte desse projeto. Né? Então, no projeto LSC001, eu tenho o João, o Silvio, o José, o Carlos, o Mário. Todos fazem parte do projeto LSC001, certo? E aí eu tenho a categoria do empregado, o salário do empregado, né? A data de início das atividades, o tempo de trabalho dele. Né? Então, eu tenho informações a respeito dos empregados aqui, de cada empregado. Okay? Depois eu tenho o segundo projeto, né? Que tem também a Mariana aqui, que não faz parte do projeto LSC1, e tem o João. O João ele também é outro João, né?
Pelo que eu estou vendo aqui, pensei que era o mesmo, mas é outro João. Então, o João aqui é esse com esse código e esse outro João com esse outro código. Mas tudo bem. Então, eu tenho essa situação aí. Né? O que poderia ocasionar? Que tipo de problema poderia ocasionar? Né? Quando eu tivesse que fazer uma alteração, né, no empregado João, por exemplo, né, eu teria que alterar, se fosse o mesmo aqui embaixo no outro projeto, eu teria que vir alterar o salário dele, por exemplo. Eu teria que alterar aqui, teria que alterar aqui, né? Se eu tivesse que excluir, vamos supor que Mariana aqui, ó, Mariana só está no projeto PAG02, não é isso? Ela está só vinculada ao projeto PAG02. Se eu excluir o projeto PAG02, eu iria excluir a empregada Mariana também. Ou seja, se ela não estiver vinculada a outro projeto, ela iria simplesmente ser excluída então também. Se eu quisesse permanecer os dados da Mariana, já não seria possível. Né? Então, isso são anomalias, que a gente costuma dizer anomalias do problema, né? Anomalia do projeto. Anomalia de exclusão, né? Anomalia de inserção, de exclusão, e assim vai. Né? Então, eu teria que, por exemplo, se eu quisesse cadastrar um empregado, eu teria que ter um projeto para colocar esse empregado já direto nele. Né? Não teria como eu cadastrar, depois vincular ele ao projeto. Né? Então, isso são chamadas anomalias de inclusão, de inserção, de alteração, ou simplesmente chamado de anomalias. Né? Então, esse é um dos problemas das tabelas não estarem na primeira forma normal. Então, ó, cada atributo composto multivalorado, então ele vai ser, né, será transformado numa nova tabela, né? Vai se adicionar uma chave estrangeira nessa nova tabela. Então, como que vai ficar? Olha só, tem ali o projeto, né? Foi colocado então código tipo descrição, que é o que está ali no modelo anterior. Ó, código tipo descrição. Aí vem o restante das coisas. Como ele está subdividido, né? Já foi tirado aqui, então, colocado uma outro parênteses dividindo essa tabela aqui. Nem seria tão necessário, mas já foi feito assim, né? Se você colocar tudo junto, depois você pode pegar e subdividir colocando parênteses, dizendo que a partir daqui será outra tabela, né? Então, olha só, o que é isso aqui? Se eu tivesse um modelo, criado um modelo lá no BR Modelo, né? Deixa eu só mostrar aqui. Se eu tivesse criado um projeto aqui no BR Modelo, tivesse colocado assim, ó, projeto. Claro que isso, pessoal, às vezes é intuitivo a gente não fazer dessa forma. Né? Se você entender um pouquinho, começar a entender mais de banco de dados, você vai ver que você vai automaticamente já eliminar essas redundâncias na criação do modelo. Tá? Entretanto, pode ser que você encontre documentos no local de trabalho lá, né? Você encontra uma tabela do Excel para controlar aquele empreendimento e você precisa fazer esse processo para chegar a um banco de dados legal, né? Um banco de dados útil ali, um banco de dados que vai funcionar realmente. Então aqui ó, tem um departamento, né? Olha só, deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, eu tenho um departamento que tem o código, projeto, tipo e descrição, né? Vamos lá, vou colocar os atributos simples aqui, ficar em cima esses aqui. Ó, ele tem então código, acrescentar mais um aqui. Eu podia já colocar organizadinho pra gente, né? Tá, vamos lá. Tipo. Mais um aqui. Descrição. Ok, então eu tenho aqui 3 atributos para o nosso departamento. Aí, vamos supor que a pessoa não pensou direito, falou, mas e se eu colocar empregado, né? Que é o nome lá da entidade? Empregado mesmo, né? Se eu colocar aqui empregado como atributo de departamento. Então, ó, vou colocar aqui empregado, certo?
Aí o empregado tem... O que ele tem? Ele tem código, nome, categoria, né? Vou colocar só alguns, não vou colocar todos não, só para exemplificar, né? Tem o código, nome aqui. Ok, então vai, né? Assim vai. Ele colocaria os atributos aqui, né? E aí iria colocando os valores para esse atributo. Ok. Mas o que acontece aqui, então? Acontece que isso aqui é um atributo multivalorado, né? Então ele se tornaria outra tabela, de qualquer forma, no nosso, passando pela primeira forma normal, ok? Supondo que alguém tenha cometido esse tipo de erro aí, né? Às vezes não é nem erro, às vezes, por exemplo, eu tenho lá um filme e tem o tipo do filme, né? A categoria, por exemplo, categoria do filme. Esse é um atributo de filme, né? Só que aí você vai começar a pensar que às vezes você quer armazenar informações a respeito dessa categoria, né? Sei, né? Pode ter mais de uma categoria também, um filme e assim vai. Então, isso faz com que ele, né, o filme pode ter mais de uma categoria, dando um exemplo aqui de um atributo multivalorado, né? Então, nesse caso, como ele pode ter mais de uma, aí, né, futuramente vai se tornar uma outra tabela, né? Obviamente, isso aí vai acontecer. No modelo conceitual, como a gente já falou sobre isso várias vezes, ele é bem aberto, então você pode cometer esses erros sem problema, porque isso aqui depois vai ser consertado no modelo lógico ou passando pelas nossas formas normais, como nós estamos vendo hoje. Beleza, continuando aqui então, né, passou aqui, criou, foi criado então um código. Permaneceu então essa tabela projeto, né, código, tipo, descrição aqui, né, que continuou, ficou como atividade projeto e foi criada uma segunda tabela com esses dados que sobraram, que ficaram alinhados aqui, né? Código empregado, nome, categoria, salário, data de início e tempo, certo? Foi criado então essa tabela e o nome da tabela foi colocado como empregado projeto ou esse empregado, esse nome aqui você, né, a pessoa que está normalizando é que vai dizer, né, o nome dessa nova entidade, digamos assim. Para a gente entender as próximas formas normais, para avançar, né, para a segunda e terceira forma normal que é necessário para a gente normalizar o nosso projeto, a gente precisa conhecer o que é dependência funcional, né? As outras formas normais elas estão diretamente ligadas ao conceito de dependências funcionais, né? O que vem a ser, então, dependência funcional? É a principal forma, né? A dependência funcional, na verdade, é nós avaliarmos, né, para identificar se o grupo de atributos de uma tabela é apropriado. Então, nós vamos verificar essas dependências funcionais aí, nós vamos entender elas melhor. Então, evitando a redundância de dados, como é, né, o próprio objetivo da normalização como todo já é esse, né? Evitando inconsistências que podem ocorrer e evitando perda de dados em operações de remoção ou alteração. Ou seja, a gente já falou anteriormente sobre aquele problema lá, se eu quisesse excluir, né, ou quisesse excluir um projeto, excluiria também o funcionário. Isso aí já é também a questão da dependência funcional funcionando, né? Dependência funcional em ação aí, no caso, né? Então vamos entender então como que isso vai, o que a dependência funcional vai influenciar nas outras formas normais que nós estamos entendendo, compreendendo hoje. Então, existem três tipos de dependência funcional, né? A total, a parcial e a transitiva, né? Total, parcial e transitiva. Quando a gente fala de dependência funcional, a gente está falando diretamente das chaves primárias, né, que podem estar presentes no nosso projeto ali, e os outros atributos, como que eles vão depender dessa chave primária. Tá? Então, existe uma dependência total, uma dependência parcial, e também existe uma chamada dependência transitiva. Né? Então, vamos ver o que é a total. A dependência total, então, na dependência total, os atributos que não são chave primária da tabela, né, eles têm que depender totalmente da chave primária e somente dela. Ou seja,
eles não precisam estar ligados a duas chaves primárias. Eles têm que ser dependentes somente da chave primária daquela tabela. Então, nesse exemplo, vocês vão entender melhor. Olha só, tem uma tabela, né, chamada alocação, e ela possui uma chave primária, número do empregado e código de projeto. Essa chave primária é uma chave primária composta, né, ou seja, ela é uma chave primária que vai unir, né, o número do empregado com o código do projeto e vai formar uma chave só. Então, aí os outros atributos então tem que depender funcionalmente das duas, ou seja, da chave completa, né? Então aqui eu tenho aqui, por exemplo, quantidade de horas de trabalho. Quantidade de horas de trabalho, para me saber uma quantidade de horas de trabalho, eu tenho que saber o projeto, né? Certo? Ela tem que depender do projeto, que eu tenho que saber qual projeto que horas de trabalho em que, né? No projeto, né? E quem trabalhou essa quantidade de horas? Então, o empregado. Então, eu preciso saber o número de empregado para me identificar a quantidade de horas trabalhadas no projeto. Então, eu tenho um funcionário que é alocado num projeto. Então, eu tenho essa chave primária composta, formada do número de empregado e o código do projeto. Aí, quando eu faço verifico, então, se os outros atributos dependem completamente da chave, né? Então, essa é a dependência funcional total. Então, a quantidade de horas depende, porque eu preciso saber o número do projeto, o código do projeto, eu preciso saber o número do empregado, para poder saber quantas horas ele trabalhou no projeto, né? Então, é uma dependência total nesse caso aí, ok? A dependência parcial, por outro lado, ela depende, o atributo ele depende apenas de uma parte da chave primária. Então, nesse caso, como no exemplo que a gente estava falando anteriormente, o nome do projeto, por exemplo, ele depende só do código do projeto, né? Para saber o nome do projeto, depende do código do projeto, ou seja, ele tem que estar ligado ao código, né? Agora, ele precisa estar ligado ao número do empregado? Não precisa, não é isso? Né? Para saber o nome do projeto, eu preciso saber o número de empregado? Não tem ligação nenhuma, né? Então, isso chama-se dependência funcional parcial. Pessoal, por enquanto, eu estou explicando a questão da dependência. Agora vamos ver como que isso vai ser aplicado nas formas da segunda e da terceira forma normal, ok? Então, a dependência funcional, ela vai ser identificada dessa forma, né? Ou seja, a total, o atributo depende da chave primária como um todo, né? Se for uma chave primária composta, e o atributo na dependência parcial, o atributo depende apenas de uma parte da chave, né? Só para entender aí. Então, a parcial aqui, ó, né? Quando eu tenho uma dependência parcial, eu preciso também, eu removo, eu separo, né? Na verdade, eu vou separar isso em uma outra tabela também. Então, eu tenho ali, né, alocação. Vamos supor que eu tenho a tabela alocação, né? E não tem as outras tabelas que eu falei anteriormente, que é a tabela funcionária e a tabela... ou seja, não tem a tabela projeto, né? Eu teria só a tabela funcionária e a tabela alocação. Então, se eu tivesse esse problema feito, né, resolvido dessa forma, eu teria esse problema de dependência funcional parcial. Quando eu tenho a dependência funcional parcial, eu vou separar, né, tirar a dependência parcial para uma outra tabela e deixar a tabela alocação. Como isso aqui tem uma dependência total da chave, ele vai permanecer com as duas chaves. Então, ele vai ficar número do empregado, código do projeto, quantidade de horas, que a quantidade de horas depende das duas, então tem que ficar as duas, certo? O nome do projeto só depende do código do projeto, não é isso? Então, separado para outra tabela chamada projeto, fica o código e o nome do projeto aqui. Ok? Então, isso formaria então duas tabelas. Se ocorrer um problema desse tipo, nós vamos ter que fazer esse processo. Então, vamos ver que isso aí faz parte da segunda forma normal, né? A dependência funcional transitiva, ela funciona assim, um atributo, né? Atributo que não faz parte da chave primária, né? Ele é dependente funcional transitivo de A, né? Se C é funcionalmente dependente de B e B funcionalmente dependente de A. Ou seja, há uma dependência
indireta, digamos assim, né, na mesma tabela. Então, há uma dependência indireta na mesma tabela. Então, nesse caso, nós temos a seguinte situação. Eu tenho o número do empregado. Ok, ele está aqui. O número do empregado depende diretamente do número do empregado. Certo, né? Não depende de... Eu só tenho uma chave primária aqui, ele depende unicamente dela. Certinho. A data de admissão do empregado também está diretamente ligada à chave e número do empregado. Né? Tá diretamente ligado. O código do projeto do empregado, ele está ligado ao empregado. Né? Para saber o código do projeto do empregado, precisa saber qual empregado, qual o número do empregado. Né? Então, ele é dependente dessa chave primária. Agora aqui, ó, data do término do projeto. Data do término do projeto. Seria, né, vamos supor que a pessoa colocou isso aí como atributo da tabela empregado, ou da entidade empregado. Data do término do projeto. A data do término do projeto, ele depende funcionalmente do código do projeto e do código do projeto do empregado. Né? Para saber a data do término dele, ele depende do código do projeto do empregado. E, por sua vez, o código do projeto do empregado depende do número do empregado. Certo? Então, há uma dependência transitiva aí, ou indireta. Né? Então, tem aqui a data do término do projeto que depende do código do projeto do empregado, que, por sua vez, depende do número do empregado. Certo? Então, essa é a dependência chamada dependência transitiva. Né? Então, ou seja, esse termo, essa data do término do projeto, acaba dependendo do número do empregado, mas de forma indireta. Né? Porque se você colocar aqui data do término do projeto e ligar diretamente ao número do empregado, não faz sentido. Né? Não existe essa ligação direta aqui. Né? Não tem como você saber a data do término do projeto apenas pelo número do empregado. Né? Você precisa saber o código do projeto do empregado. Né? Então, por isso, existe a dependência funcional transitiva aí, certo? Então, as três dependências são essas: total, parcial e essa transitiva que nós acabamos de falar. Na dependência transitiva, vai acontecer o processo também de separação das tabelas. Né? Então, aqui eu vou ter permanecer, né, o nome do empregado, o nome do empregado, a data de admissão e o código do projeto empregado. Okay? Vai ficar aqui. Né? Já a data do término do projeto vai estar ligada ao código do projeto, então seria uma outra tabela com esses dois elementos e o código do projeto empregado seria a chave primária dessa nova tabela. Okay? Porque o outro item depende dele, né? Depende desse atributo aí. Então, essa é a dependência funcional transitiva, como que ela funciona. Né? Então, a segunda forma normal, agora entendendo um pouquinho sobre as dependências funcionais, nós vamos ver então sobre a segunda forma normal. Né? A segunda forma normal, na verdade, ela vai aplicar essa dependência funcional, né, as dependências funcionais aí para poder a gente normalizar nossa tabela para a segunda forma normal. Então, como funciona? Uma tabela só está na segunda forma normal se ela já estiver na primeira, né, essa primeira regra. Então, ela tem que estar na primeira forma normal já. Ou seja, já tinha que ter aplicado aquele processo anterior que é eliminar os dados repetidos, ou seja, eliminar os atributos compostos e multivalorados. Okay? Depois de feito isso, aí nós vamos poder aplicar a segunda forma normal. Todo atributo, né, que não for chave primária, ele tem que ser dependente funcional total da chave primária. Então, essa é a regra da segunda forma normal. Ou seja, não deve existir dependência funcional parcial, certo? Então, aquele processo que nós já falamos lá da dependência parcial, né? Então, para que esteja na segunda forma normal, não deve existir dependência funcional parcial, né? Então, é simples assim. Aquilo que nós já explicamos anteriormente, a quantidade de horas de trabalho ele depende de código do projeto e do número do empregado, né? Para saber essa quantidade de horas. E o nome do projeto é uma dependência funcional parcial apenas com a chave, ou seja, só depende do código do projeto. Então, dessa forma, para que ele esteja na segunda forma normal, eu vou separar as duas tabelas. Né? Vou colocar a alocação ali, só com o número do empregado, o código do projeto e a quantidade de horas, e o nome do projeto, o código do projeto vai se tornar uma nova tabela. Certo? Então, é isso. Né? A terceira forma normal, por sua vez, ela não deve existir dependência funcional transitiva entre os atributos que não são chave.
né? Então, ou seja, se existir a dependência funcional transitiva, ou seja, ela depende de um outro atributo, e esse outro atributo depende de outro atributo da chave primária, por exemplo, né? Então, ele vai se tornar uma dependência transitiva e ele não deve existir, né? Então, mesmo que eu já tenha normalizado todo o processo, ele não deve existir essa dependência aqui. Então, vamos ver aqui o processo da terceira forma normal. Olha só, então eu tenho, né, aquele mesmo projeto, aquele processo que nós falamos anteriormente. Eu tenho o empregado, que tem o número, nome, data de admissão do empregado, o código do projeto do empregado, a data do término do projeto, né? Então, aquilo que nós falamos anteriormente, a data do término do projeto, depende do código do projeto do empregado, né? Já está diretamente ligado. E, por sua vez, esse código do projeto do empregado depende de saber qual foi o empregado que participou desse projeto, certo? Então, tendo essa ligação indireta aqui, eu vou gerar uma outra tabela, então, né? Até o código do projeto fica numa tabela empregado e depois eu pego o código do projeto, repito ela aqui embaixo, coloco como chave primária e ele vai pegar o atributo que tem dependência transitiva e colocar junto na nova tabela. Vai ficar dessa forma na terceira forma normal aí do os nossos elementos, ok? Então, pessoal, a explicação das dependências funcionais é basicamente isso aí, né? São elementos, né, que vão fazer parte da normalização aí. Espero que vocês tenham compreendido. Revejam o vídeo, procurem tirar suas dúvidas. Eu vou colocar uma outra explicação também, né? Tem um vídeo muito legal da Boson Treinamentos, do professor explicando também essas formas normais. Eu posso colocar também esses links lá para vocês verem outro tipo de explicação. Às vezes você pode entender um pouco melhor isso aí, como funciona, né? E aí, com isso, vocês vão poder então resolver essas atividades que tem aí, atividades práticas que tem, né? Vou procurar também colocar lá no virtual, colocar a resolução daqueles outros exercícios da aula anterior, né? E aí vocês, quem quiser olhar lá, né, a resolução, comparar com a forma que vocês resolveram, fiquem à vontade lá para ver, né, esses vídeos também aí. Então, aqui nós temos os exercícios. Ó, primeiro, nós temos esse exercício aí, onde nós temos essa situação, onde eu tenho uma tabela chamada vendedor, tem um número, nome do vendedor, sexo, número do cliente, nome do cliente, endereço do cliente, data de atendimento, né? E essas dependências funcionais devem ser garantidas na normalização. Então, está dizendo aí quais dependências funcionais devem ser garantidas, né? E aí, a partir disso, vocês vão normalizar e criar, então, as tabelas que devem existir, né? Por causa dessas dependências funcionais aí, ok? No segundo exercício, a gente tem aí uma figura de uma tabela, né? Foi criada aí, pode ser no Excel, né? Essa tabela aí, com algumas informações. Vamos supor que você esteja programando a respeito dessa situação aí, você tem essa ficha, né? E aí você identificou algumas coisas que são importantes. E o que é importante para o banco de dados? Foi até colocado aqui embaixo já, né? Os dados, né? Todos os dados que tem aqui foram colocados. Então eu tenho a matrícula do aluno, o nome, né? O status, tenho o código do curso, né? O código do curso está aqui em cima, né? O código do curso, o curso em si, né? O nome do curso, o código da disciplina está aqui, nome da disciplina, professor, nome do professor, notas, faltas, situação do aluno, né? Então tudo isso está aqui. E aqui tem as dependências que devem ser mantidas. Então, você vai criar também um modelo referente a esse, normalizar, né? E criar as tabelas referente a esse modelo aqui, ok?
Então, bom trabalho aí para vocês. Vou criar o link lá para vocês enviarem e também vou colocar lá a resolução das atividades da aula passada, ok? Então, bom trabalho para todo mundo aí.